Olá, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero, nesse momento, nessa oportunidade, estar orando com você e orando por você, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra, por esta grande oportunidade que nos deste nesta manhã, nesse momento, meu Deus. Eu oro pela vida daquele que está doente, enfermo, necessitando de um grande milagre, aquele que está com um problema de saúde, meu Pai, de um parente, de um filho, de uma filha, do marido, da esposa. Eu oro nesse momento, meu Pai, repreendendo as doenças psicológicas, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, que você receba força, receba alegria, receba a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. E graças a Deus. Você que chegou aqui nesse vídeo, não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Deixe o seu comentário. Também que você venha estar se inscrevendo e compartilhando e deixando o seu comentário para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esse provérbio, o livro de Provérbios, irmãos, quem é o escritor é Salomão, né? Ele é o filho de Davi e ele reinou no lugar de seu pai, para a glória do nome de Jesus, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, né? Então, esse livro de Provérbios foi para que se venhamos entender, ser instruído, ensinado, para compreender o que é a palavra ou as palavras de prudência na nossa vida, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Né? Então, todas essas coisas são para que nós venhamos aprender do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquirir sábios conselhos. Então esse é o capítulo 1 aqui, que se inicia do provérbio de Salomão, né? Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso. Então, irmãos, só quem vai querer receber um conselho bom, só quem vai querer ter prudência na sua vida é quem é simples. Simples aqui se fala de humildade. A Bíblia nos diz que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, e no seu tempo certo, Ele vos exaltará. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus é ser servo, é servir ao Senhor, Criador do céu e da terra, fazer a sua obra, andar em espírito e andar em verdade. Louvado seja Deus. Então, é o caminho da prudência, é o caminho de servir a Deus, de andar em novidade de vida, de adorá-lo na beleza da sua santidade, em todos os tempos da nossa vida, né? Jesus, ele disse aos discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 5. Para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquirir sábios conselhos. Então, a pessoa que é sábia, quanto mais ela é ensinada, mais ele aprende. A pessoa que é sábia, quanto mais Deus fala, mais ele ouve, mais ele compreende que é Deus. Deus fala nas simples coisas,
nas mais humildes coisas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, o nosso Deus. Versículo 6, para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, para que, queridos e amados irmãos, que é escrito esse Provérbios, o livro de Provérbios aqui de Salomão? É ensinando ao sábio, ao simples, né, para que ele venha compreender, louvado seja Deus. Ou seja, e para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas proposições. Louvado seja o nome do Senhor. E para o sábio ouvir e crescer em doutrina. O que é doutrina? Ensinamento, né? Aprender de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é doutrina, né? Doutrina é andar em novidade de vida, de acordo com a palavra do Senhor, servindo em espírito e em verdade, louvado seja Deus. O versículo 7, meus amados. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Qual é o princípio da ciência? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor. Se alguém teme a Deus e anda no caminho estreito, essa é uma pessoa sábia. Mas uma pessoa que não teme o Senhor, não é fiel, não anda em fidelidade para com Deus, ele não é uma pessoa que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, ele anda em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. O filho sábio, o sábio, ele ouve o conselho dos seus pais, né? Ele ouve o conselho de Deus, ele ouve o conselho do Espírito Santo, quando fala com ele ouve o conselho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é uma pessoa prudente, é uma pessoa doutrinada, é uma pessoa ensinada em toda maneira de viver, em qualquer maneira de viver, seja em qualquer circunstância, seja da natureza, seja na nossa vida, em qualquer maneira, né, que a pessoa esteja vivendo, ele é uma pessoa que tem a prudência, ele tem a palavra de Deus dentro dele, ele conhece a verdade, ele obedece ao Senhor, ele é doutrinado, é ensinado, ele é instruído em toda maneira de viver, como disse Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a diferença em quem tem a casa edificada sobre a rocha e quem tem a sua casa edificada sobre a areia. Quando vem os problemas, quando vem a avalanche de dificuldade que vem em nossas vidas, aí é a pessoa que está com o óleo transbordando na sua vida, ele permanece, ele resiste, ele vence, ele passa pela tribulação, pela dificuldade, pelos problemas dessa vida que são naturais, e ele consegue vencer no nome do Senhor Jesus. Porque serão como diadema graciosa em tua cabeça e colares em teu pescoço. O que é diadema em sua cabeça e um colar em seu pescoço? Sempre a pessoa que usa um colar, um cordão, e a mulher que usa um diadema na sua cabeça, sempre ela vai se lembrar daquele diadema. Porque quando for tomar banho, ela vai tirar. Quando for dormir, vai tirar. E quem tem um cordão no pescoço, sempre ele vai sentir que tem ali um colar no seu pescoço. Assim é aquele que é ensinado, que obedece ao seu pai e à sua mãe. Aonde ele estiver, ele lembra dos conselhos do seu pai e da sua mãe. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consistas. Se disserem, vem conosco, ponhamos emboscada para matar, espreitemos o inocente sem razão, então, qual é o conselho aqui do escritor de Provérbios? Ele ensina que se alguém chamar você para fazer emboscada, você não vai. Se alguém chamar você para falar da vida alheia, você não vai. Comentar a vida alheia. O livro de Salmos, do capítulo 1, diz o quê? Bem-aventurado aquele
que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. O que é se deter? Se deixar é ir para lá. É se deixar ser levado para lá. Esse é bem-aventurado, que não gosta dessas coisas. A vida dessa pessoa, desse servo de Deus, dessa serva, a tendência é dar certo. Porque ele não anda segundo profeciados também de muitas pessoas, mas nós temos que andar, essas coisas são importantes na nossa vida. Sonho, profecia na nossa vida, muitas coisas, revelações, mas nós somos dirigidos pela palavra. Não é pelo sonho que alguém sonhou, que eu vou andar dirigido por aquele sonho, por aquela profecia. Eu vou andar dirigido pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 12, nós encerramos. Vamos, engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, desvia o teu pé dos seus caminhos. Então aqui o conselho do capítulo 12, 13, 14, aqui é sobre as pessoas não se envolver com crimes, não se envolver com o mal, não se envolver com a vida de homicídio, com a vida errante, destruidora, ser detido por denominações maldosas que comandam o mal, mas que você se saia desses caminhos e que você venha seguir o caminho de Deus, servir ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nosso Deus e nosso Pai abençoa todas essas vidas, essas pessoas que vão ouvir essa palavra, essa mensagem, que sejam todas impactadas, abençoadas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Fique na graça, fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.